tudo bem com vocês? O meu grupo ele ficou responsável para falar sobre lei de imigração, que no caso é a Lei Federal número 13.445 de 2017. E o meu grupo ele é composto por 4 pessoas, que são eles: Laís Isabelle, Larissa Alves, que sou eu, Lucas Leandro e Veronice Nogueira. Bom, hoje trataremos da disciplina Direito Internacional Público com o tema Nova Lei de Imigração. A nova Lei de Imigração ela foi promulgada logo no início de 2017 e revogou a antiga lei, que seria o Estatuto do Estrangeiro, que foi redigido durante o período da ditadura militar no Brasil, no ano de 1980. Nesse período não havia liberdade de expressão, não havia liberdade de imprensa e os partidos políticos eles eram regularizados. A lei anterior tratava o estrangeiro como um perigo à sociedade brasileira e eram vistos como uma ameaça à sociedade e à segurança nacional do país. O Estatuto do Estrangeiro utilizava o termo estrangeiro como forma de diferenciar essas pessoas que viviam no país, como forma de defini-las como estranhas e que elas não pertenciam a esse país, de forma preconceituosa. Contudo, a chegada do estrangeiro no país já era vista como algo negativo. Por muitas vezes, o sujeito chegava ao Brasil e se submetia a atividades ilícitas, como o crime organizado, e também se submetiam a trabalhos análogos, pois, porque viviam nas irregularidades, elas poderiam ser presas a qualquer momento. Benefícios e garantias para os migrantes. Após a nova lei entrar em vigor, surgem benefícios e garantias e regulariza as relações dos estrangeiros, visitantes e residentes em nosso país, estabelecendo proteção, garantia, direitos e princípios. A nova lei de imigração dispõe em seu artigo 1 os direitos e deveres para os migrantes, visitantes e regulariza a sua entrada e estado no país. Dessa forma, a lei estabelece princípios e diretrizes para políticas públicas para os migrantes, dando-lhes condições de igualdade aos brasileiros. A nova lei traz benefícios aos migrantes, uma vez que fica vedado a extradição, a prática de crimes políticos ou de opiniões, bem como também de refugiados ou de asilados. A lei trouxe muitos avanços, uma vez que reconhece que qualquer estrangeiro é sujeito de direito no nosso território brasileiro. Dessa forma, a prática de crimes como racismo ou xenofobia é repudiada. Entre outros benefícios, como por exemplo, a Lei de Segurança aos Estrangeiros, por meio de reconhecimento de direito, a reunião e associação, além do reconhecimento à justiça e à ampla defesa. É válido conhecer algumas definições que são utilizadas na lei, no artigo 1º e parágrafo 1º. O imigrante ele é aquela pessoa nacional de outro país ou apátrida que trabalha ou reside e estabelece temporária ou definitivamente no Brasil. Imigrante brasileiro que não estabelece temporária ou definitivamente no Brasil. O residente fronteiriço é aquela pessoa nacional de país limítrofe ou apátrida que conserva a sua residência habitual em município fronteiriço de país vizinho. E o visitante é aquela pessoa nacional de outro país ou apátrida que vem ao Brasil para estadas de curta duração, sem pretensão de se estabelecer temporária ou definitivamente no território nacional. E o apátrida é a pessoa que não seja considerada como nacional por nenhum estado, segundo a sua legislação. Irei falar sobre os princípios e garantias da Lei de Imigração, que estão previstos nos artigos 3º e 4º da referida lei. No artigo 3º da lei, ele trata sobre os princípios e diretrizes. Já o artigo 4º da lei trata sobre as garantias. A lei tem como princípios a universalidade dos direitos humanos, o repúdio e a prevenção à xenofobia, ao racismo e a qualquer tipo de discriminação, não criminalizando a migração. Garanta a igualdade de tratamento e de oportunidade ao migrante, além de inclusão social, laboral e produtiva, através de políticas públicas.
Vale ressaltar também o que está escrito no parágrafo 1º do artigo 4º, que diz o seguinte: os direitos e as garantias serão exercidas em observância ao disposto na Constituição Federal, independentemente da situação migratória, e não exclui outros decorrentes de tratado de que o Brasil faça parte. No artigo 5º, a lei nos apresenta os documentos de viagem. Perceba que existem muitos outros além do famoso passaporte. É válido conhecer a divisão apresentada dos documentos de viagem que são de propriedade ou não da União. De início, vamos verificar os documentos de propriedade da União, que são eles o passaporte, o laser passe, autorização de retorno, salvo-conduto, carteira de identidade de marítimo, carteira de matrícula consular e outros que vierem a ser reconhecidos pelo Estado brasileiro em regulamento. Já os documentos que não são de propriedade da União são eles: documento de identidade civil ou documento estrangeiro equivalente quando admitido em tratado e certificado de membro de tripulação de transporte aéreo. Os documentos de propriedade da União, eles estabelecem ao seu titular a posse direta e o uso regular da documentação. Iremos falar sobre os vistos. O visto é um documento que dá a seu titular expectativa de ingresso em território nacional e está disposto no artigo 6º da Lei 13.455 de 2017. É bom lembrar que o visto será concedido por embaixadas e similares no exterior e, excepcionalmente, os vistos diplomático, oficial e de cortesia poderão ser concedidos no Brasil. Vejamos os casos de impedimento de concessão de vistos. Iremos elencar 3 casos. O primeiro é a quem não preencheu os requisitos para o tipo de visto pleiteado, que está disposto no artigo 10, inciso 1. O segundo, a quem não comprovadamente ocultar condições impeditivas de concessão de visto ou de ingresso no país, está no artigo 10, inciso 2. E a menor de 18 anos, desacompanhado ou sem autorização de viagem por escrito dos responsáveis legais ou de autoridades competentes. Está disposto no artigo 10, inciso 3º. A Lei de Imigração também elenca alguns tipos de vistos em seu artigo 12. O primeiro tipo é o de visita e ele é concedido aos visitantes que venham ao Brasil para estada de curta duração sem intenção de estabelecer residência. Um exemplo, turismo. Do visto de visita, também podemos citar que não se pode exercer atividades remuneradas no Brasil e que não será exigido em caso de escala ou conexão. O temporário, ele é concedido ao imigrante que venha ao Brasil com o intuito de estabelecer residência por tempo determinado, exemplo, para tratamento de saúde ou estudos. O diplomático, ele é concedido a autoridades e funcionários estrangeiros que tenham status diplomático e viajem ao Brasil em missão oficial, de caráter transitório ou permanente, representando o governo estrangeiro ou organismo internacional reconhecido pelo Brasil, conforme o Itamaraty. O oficial é concedido aos funcionários administrativos estrangeiros que viajem ao Brasil em missão oficial, de caráter transitório ou permanente, representando o governo estrangeiro ou organismo internacional, reconhecidos pelo governo brasileiro, ou aos estrangeiros que viajem ao Brasil sobre chancela oficial dos seus estados, conforme o Itamaraty. E o de cortesia, ele é concedido a personalidades e autoridades estrangeiras em viagem não oficial ao Brasil, companheiros e companheiras dependentes ou outros familiares que não se beneficiem do visto diplomático ou oficial por reunião familiar. Trabalhadores domésticos de missão estrangeira sediada no Brasil ou do Ministério das Relações Exteriores, artistas e deportistas estrangeiros que viajem ao Brasil para eventos de caráter gratuito e eminentemente cultural, conforme o Itamaraty. Sobre o registro e identificação civil do imigrante, eles se encontram nos artigos 19 a 22 da Lei de Imigração, e nesses artigos estão previstos os seguintes: deve-se registrar todo imigrante que adentre no Brasil, com visto temporário ou autorização de residência. O registro consiste na identificação civil por dados biográficos e biométricos, e esse processo é de competência da Polícia Federal. A identificação civil de solicitante de refúgio, de asilo, de reconhecimento de apátrida e de acolhimento humanitário poderá ser realizado com a apresentação dos documentos que o imigrante dispuser no momento. Bom, a nova lei de imigração, ela surge para regularizar direitos e deveres dos estrangeiros, bem como visitantes ou mesmo para aqueles que residem em nosso país.
A nova lei entra em acordo com a Constituição de 1988 e altera a anterior, que refletia valores da ditadura militar, que restringiu os nossos direitos individuais e não tinha uma visão positiva para essas pessoas, ou seja, para os migrantes que visitavam ou residiam na nossa sociedade. Elas não tinham direitos, nem proteção e nenhum tipo de garantia. Chegamos ao final do nosso trabalho. Essas foram as nossas referências. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.